Olha só que situação vexaminosa se meteram os ministros do Supremo. Antes de Alexandre de Moraes, todos viviam bem, sem maiores dores de cabeça. Faziam o que queriam e como queriam, em perfeita harmonia com os outros poderes. Era um mar de rosa e de pura satisfação e egos massageados. Mas, de repente, tudo mudou. Hoje vivem uma realidade que ninguém nunca na corte imaginou. No início podia ser fascinante a proposta de empoderamento do tribunal e seus ministros. Isso seduz. E todo mundo participando das mesmas ideias soberbas de apenas um ministro, sem refletir com cautela e prudência sobre as consequências futuras. Era um mundo muito sedutor. Se abriu inquéritos intermináveis e de ofício. Invadiram prerrogativas, usurparam imunidades parlamentares, atropelaram instâncias, adentraram fronteiras e esculhambaram de vez com a divisão dos poderes. Obviamente que tudo isso não teria como ir muito longe. É claro que haveria reação. Era só uma questão de tempo para que as partes se organizassem e dessem um troco. Agora os juízes são obrigados a esticar a mão e pedir arrego, e implorar por migalhas, como consequência da fraqueza, da submissão, da ganância, enfeitiçados pelo desejo do poder. Morderam a maçã envenenada e só agora estão acordando do sono profundo. Uma vergonha latente, onde antes era orgulho de ser ministro da Suprema Corte. Quem feriu com ferro está sendo cortado lentamente pelo mesmo ferro que feriu. E isso dói. Está doendo muito, e ele está sentindo e se perguntando em seus momentos de angústia e solidão se valeu a pena se entregar tanto ao desafio de olhos vendados. Valeu? Está valendo a pena? Tudo poderia ser diferente, bastava seguir o curso normal da história. Tudo caminhava bem. E o mundo precisa aprender que tudo tem consequência nessa vida, seja boa ou ruim. Depende apenas da qualidade e da maneira que se planta a semente. A colheita vem. A forca está sendo preparada na praça pública e a hora do julgamento está próxima. E a corrida para salvar o réu já começou também. Mas o que fazer quando novas revelações aparecerem? Se não forem criminosas, então todo o episódio já terá servido de aviso de que o mundo está de olho, avançando e evoluindo, e que em algum momento haverá cobrança. Já foi um recado. Mas, e se forem verdades todas as denúncias que ainda estão por vir, como sustentar até mesmo um corporativismo da instituição e seus pares? Como? Não vai ter jeito. Por mais que tentem, as evidências se tornarão fatos, e fatos não são contestáveis. E sendo assim, havendo toda a manobra para amenizar as consequências, os responsáveis também serão enquadrados como partícipes, cúmplices ou prevaricadores, e deverão receber cada um sua parcela de responsabilidade nessa culpa. O primeiro sinal de que tudo pode mudar já foi dado em nome de uma possível trégua. Os ministros do STF estão cogitando encerrar o inquérito das fake news em troca de salvar Alexandre de Moraes do impeachment. Porque, como disseram muitos parlamentares, caindo um, abre-se um precedente perigoso para os outros também. E ninguém, obviamente, quer correr esse risco humilhante de ser retirado da função que pensavam ser eterna, ser uma dádiva do Olimpo. Ninguém quer. Então, por fim, chegam a admitir cortar um dedo para salvar o corpo. E isso é apenas uma das saídas desesperadas dos ministros para apaziguar esse caldeirão fervente. Eles ainda têm muitas outras moedas para troca. Isso é o que dá, achar que podem fazer o que não devem. Não foram eleitos, mas existe uma Constituição que diz que apenas um poder pode legislar. O outro apenas julga, enquanto um executa. Cada um no seu lugar, no seu quadrado. Agora tentam correr para reverter o prejuízo
que ainda promete ser muito maior do que estamos vendo até o presente momento. Mas as perguntas são: daria tempo? Já não seria tarde demais? E por que deixaram chegar a esse ponto? Uma vez começado, com a pressão crescente a cada instante, em função de toda a conjuntura, nos parece ser bem difícil controlar essa bola de ferro imensa e pesada que ganha velocidade ladeira abaixo. Ou não? Como vão parar isso agora? As ações envolvendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já começaram. Ele fez questão de espalhar desinformação, dizendo que não vai dar em nada, justamente para desanimar as ações dos opositores, para que eles não sigam adiante. Mas no fundo, ele sabe que a coisa é bem séria e nem ele mesmo conseguirá parar esse trem desenfreado. Ele sabe que não terá jeito e que a coisa vai andar de qualquer maneira, que agora é diferente. A corda está arrebentando e a presa agonizando. Por isso ele joga palavras ao vento. Não precisava nada disso. Por que não viver todo mundo dentro de uma harmonia amorosa? Mas interesses e ambições dão nisso aí, e são bem danosos. Os caras são políticos e não técnicos. Entraram por indicação de outros políticos e por isso tomam decisões políticas arriscadas. Então devem ser responsabilizados pelas decisões que tomam. O ministro Flávio Dino, por exemplo, mostrou que a ele falta muita habilidade no trato judiciário. Pode ter sido um mestre da política, mas nessa nova seara ainda é um aprendiz de feiticeiro. E o que ele fez? Está batendo de frente com o Congresso Nacional em um momento tão fora de tempo como este, em um momento sensível demais. Ele suspendeu a tramitação de emendas dos parlamentares. Uou! Isso é uma imaturidade tremenda. Será que ele não imaginou que haveria troco? E que seria ruim para ele e seus colegas da corte? Com certeza não imaginou. No fundo, Dino pede mais transparência no repasse e uso das tais emendas PIX, que são destinadas pelos parlamentares sem a necessidade de comprovação de recibo para onde estão indo. O cara meteu a caneta até nas emendas impositivas, aquelas que são obrigatórias, que o governo tem de repassar sem contestar. Ok? É muito bonito, devia mesmo ser mais transparente, mas todos sabem que essa é uma medida política, com fins de punição e pressão para os parlamentares que estão batendo de frente com o atual poder executivo, com o governo Lula. E qual foi o troco? A Comissão Mista de Orçamento do Congresso rejeitou a medida provisória que previa um aumento no orçamento do Poder Judiciário de quase R$1,5 bilhão de reais. Toma! Para aprender a ser mais humilde e pensar na frente, nas consequências que virão. Se ele não voltar atrás, os deputados cravam a faca na caveira. Oh, boy! É chumbo trocado. Quem aguenta mais vai ficar de pé. Mexer no bolso dos caras não é nada bom. Será que o ministro não pensou que poderia dar nisso? Com certeza não. Mais uma vez, o excesso de confiança dessa gente, de achar que está por cima de tudo, é o único responsável por toda essa bagunça.